A Bíblia afirma algo extraordinário no Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Mas aqui surge uma pergunta que confronta nossa alma. Se quem confia em Deus é inabalável, por que tantos cristãos vivem abalados? Por que tantos vivem como se estivessem no limite, com medo do futuro, ansiosos, inseguros, emocionalmente frágeis, como se qualquer vento fosse suficiente para derrubá-los? Essa é a grande tensão espiritual da vida moderna. Nós temos promessas de firmeza, estabilidade, paz e constância, mas vivemos num mundo que tenta nos empurrar para o caos a cada dia. E muitos cristãos, mesmo amando a Deus, vivem como areia, não como montanha. Mas o problema não está na promessa, está na confiança. Confiar em Deus é diferente de apenas acreditar que Ele existe. Confiar é descansar quando nada faz sentido. Confiar é permanecer firme quando tudo balança. Confiar é escolher estabilidade quando o coração quer desmoronar. Confiar é ter a convicção de que Deus está no controle. O Monte Sião, citado no Salmo, não era apenas um monte qualquer. Ele era um símbolo de segurança, fortaleza, estabilidade e presença divina. Ao dizer que os que confiam no Senhor são como Sião, o salmista está nos mostrando que a fé verdadeira não é frágil. A alma do justo não vive cambaleando. A esperança do crente não depende de circunstâncias. A estabilidade espiritual, ela é possível. Então surge a pergunta mais importante deste episódio. Por que confiança gera firmeza e por que tantos não conseguem confiar de verdade? É isso que vamos descobrir ao longo deste capítulo. O que significa confiar? Como Deus nos torna inabaláveis? E como viver uma fé que permanece mesmo quando tudo treme ao nosso redor? Essa introdução abre o caminho para a primeira grande verdade do Salmo, a confiança que torna você inabalável. O salmista começa com uma afirmação tão forte que chega a confrontar nossa realidade. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Essa não é uma comparação poética, é uma verdade espiritual profunda. O Monte Sião era conhecido por sua firmeza, por sua base sólida, por sua resistência ao tempo e às tempestades. E o salmista está dizendo, assim é a vida daquele que confia no Senhor. Confiar não é esperar Deus agir do jeito que queremos. Confiar é permanecer firme mesmo quando Ele age de um jeito que não entendemos. Confiar é acreditar que Deus ainda está no controle, quando tudo ao redor parece fora de controle. Confiar é colocar os pés na rocha quando o mundo inteiro balança. Muita gente acredita em Deus, mas não confia. Acreditar é reconhecer que Deus existe. Confiar é descansar na vontade dele. Acreditar é dizer, Deus pode. Confiar é dizer, e se ele não fizer do meu jeito, eu continuo firme. A pessoa que confia não vive à mercê das circunstâncias. Ela entende que a estabilidade não vem da vida externa, mas da presença interna de Deus. Quem confia não é abalado por opiniões, crises, medos, notícias ou ameaças. Ele permanece como uma montanha permanece, e talvez esse seja o maior segredo deste salmo. A firmeza espiritual não depende da ausência de problemas, mas da presença de confiança. Quando o salmista diz permanece para sempre, ele está dizendo que a fé do justo não desmorona com os ventos da vida. As tempestades podem vir, mas não arrancam suas raízes. A dor pode bater, mas não desmonta sua esperança. A guerra pode ser longa, mas não destrói seu interior. Você só descobre o tamanho da sua confiança quando tudo ao redor treme. E é exatamente nessa hora que Deus te torna inabalável. Senhor, fortalece minha confiança em Ti, que eu não viva abalado pelas circunstâncias, mas firme como o Monte Sião, ensina meu coração a descansar na Tua presença. Amém. Comente, minha confiança está no Senhor, e compartilhe esta palavra com alguém que precisa de firmeza espiritual. Depois de comparar o justo ao Monte Sião, o salmista acrescenta um detalhe que transforma completamente nossa compreensão, que não se abala, mas permanece para sempre. Essa expressão permanece para sempre não fala apenas de firmeza momentânea, mas de estabilidade contínua. O Monte Sião atravessou séculos, resistiu guerras, invasões, crises, terremotos e impérios, mas permaneceu.
E o salmista usa essa imagem para nos ensinar. A confiança em Deus produz uma fé que não desaba com o tempo. Permanecer é uma das marcas mais profundas da verdadeira confiança. Qualquer pessoa pode ficar firme por um dia. Qualquer um pode demonstrar fé por uma semana. Mas permanecer, isso é fruto de raízes profundas. Permanecer significa continuar acreditando quando os resultados demoram, continuar orando quando parece que nada muda, continuar firme quando a alma quer desistir, continuar esperançando quando tudo desanima, continuar avançando quando a vida tenta te paralisar. Muitos começam fortes, mas poucos permanecem. Por quê? Porque a permanência não depende de força humana, depende da força de Deus dentro de nós. A fé emotiva se abala, a fé superficial se abala, a fé baseada em circunstâncias se abala, mas a fé que nasce da confiança permanece como Sião, firme, consistente, sólida e inquebrável. O salmista não está dizendo que o justo nunca sente medo ou tristeza, mas que mesmo sentindo, ele não desmorona. A vida pode balançar, mas não derruba. A dor pode apertar, mas não destrói. A tempestade pode gritar, mas não silencia sua esperança. Permanecer é uma obra do Espírito em nós. E é esse permanecer que o salmista vai aprofundar na próxima parte, revelando que Deus não apenas nos torna estáveis, ele literalmente nos cerca. Agora, o salmista muda a metáfora. Primeiro ele nos comparou ao Monte Sião, firme, inabalável, permanente, mas agora ele descreve a forma como Deus protege o seu povo, como os montes estão ao redor de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade cercada por montes por todos os lados. Eles formam uma espécie de muralha natural, uma proteção geográfica que impede invasões diretas, controla acessos e dificulta ataques. Isso significa que antes de chegarem à cidade, os inimigos tinham que enfrentar os montes. O salmista está dizendo, é exatamente assim que Deus te protege. Você não está exposto, você não está vulnerável, você não está sem defesa. Deus colocou montes espirituais ao seu redor, barreiras invisíveis, limites divinos, proteções que você nem percebe. A proteção de Deus não começa quando o ataque chega, ela já está lá antes do ataque nascer. Antes do problema aparecer, Deus já preparou o escape. Antes do inimigo planejar algo, Deus já levantou muralhas ao seu redor. Antes da aflição te tocar, Deus já estabeleceu limites que ela não pode ultrapassar. O que muitos chamam de sorte, coincidência, foi por pouco ou bem que deu certo. Na verdade, são montes espirituais guardando você. Jerusalém nunca esteve desprotegida. E você também não está. Essa imagem muda nossa percepção sobre a vida. Não caminhamos sozinhos, não estamos em campo aberto, não somos vítimas do acaso. Há montes ao redor da nossa vida. E esses montes, eles são a presença constante do próprio Deus. Depois de usar a imagem dos montes que cercam Jerusalém, o salmista revela a aplicação espiritual dessa metáfora. Assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Essa é uma das declarações mais poderosas sobre o cuidado de Deus. Não é apenas que Deus protege, é que Ele cerca, Ele envolve, Ele acompanha, Ele se posiciona ao redor por todos os lados. O inimigo não encontra brechas que Deus não permita. A luta não chega até você sem antes passar pela soberania divina. Não existe ataque surpresa no reino espiritual. Deus está sempre ao redor, antes, durante e depois. Muitos cristãos vivem com medo do futuro, do inimigo, do mal, das circunstâncias, mas se enxergassem o mundo espiritual como o salmista viu, entenderiam que Deus está à frente, abrindo caminhos. Deus está atrás, fechando portas que não servem. Deus está ao lado, sustentando a caminhada. Deus está acima, cobrindo com graça. Deus está ao redor, impedindo ataques. Essa proteção não é ocasional, não é por temporada. Não depende do seu humor espiritual. O texto diz, desde agora e para sempre. Isso significa que a proteção de Deus ela não tem prazo de validade. Ela não expira quando você falha. Ela não enfraquece quando você está cansado. Ela não se retira quando você passa por desertos. A proteção de Deus é contínua, constante, firme, eterna. Há momentos em que você sente Deus presente e momentos em que você não sente nada. Mas a promessa não diz. Assim o Senhor parece estar ao redor, ela diz.
Assim o Senhor está ao redor. É fato, não sensação. É realidade espiritual, não emoção humana. E é essa a verdade que prepara o coração para a próxima revelação do Salmo. Mesmo que a injustiça tente se levantar, ela não consegue permanecer sobre o justo, porque há limites estabelecidos pelo próprio Deus. Depois de afirmar que Deus cerca seu povo como montes ao redor de Jerusalém, o salmista nos apresenta uma verdade que traz alívio para qualquer coração que já enfrentou injustiça. A vara da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos. A vara na Bíblia representa autoridade, domínio, peso e opressão. A vara da impiedade simboliza qualquer ação do inimigo, qualquer injustiça, qualquer ataque, qualquer sofrimento que tenta se estabelecer sobre a vida do justo. O texto não diz que o justo nunca será tocado pela injustiça. Não diz que o mal nunca tentará se levantar. Não diz que nunca haverá pressão, perseguição ou aflição. Mas diz algo ainda mais poderoso. O mal até pode tentar, mas não permanece. Isso significa que o ataque tem prazo, a dor tem limite, a injustiça não é definitiva. A opressão não consegue se fixar. O inimigo não governa sobre a vida do justo. A aflição não define o seu destino. A vara da impiedade pode até entrar, mas não fica. Pode até pesar, mas não reina. Pode até ferir, mas não domina. Deus estabelece limites invisíveis no mundo espiritual. Há fronteiras que o inimigo simplesmente não pode ultrapassar, porque Deus decretou. E o salmista conclui dizendo que Deus faz isso para que o justo não se desvie, não esfrie, não desanime, não caia em caminhos tortuosos. Ou seja, Deus protege até mesmo a nossa fidelidade. Essa revelação nos prepara para a próxima parte, onde o salmista fala sobre como Deus trata aqueles que permanecem com um coração íntegro diante dele. Senhor, obrigado porque o mal não pode permanecer sobre a minha vida. Fortalece meu coração para confiar nos teus limites e na tua justiça. Prepara-me para receber a próxima palavra. Amém. Comente: o mal não permanecerá sobre mim. E compartilhe esta mensagem com alguém que precisa dessa verdade. Depois de afirmar que o mal não pode permanecer sobre o justo, o salmista apresenta um pedido, não apenas por proteção, mas por recompensa espiritual. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Aqui ele revela algo que muitas vezes esquecemos. Deus não apenas protege, ele também recompensa. A bondade de Deus não se manifesta somente evitando que o mal permaneça, mas também derramando favor sobre aqueles que andam com um coração íntegro. Bons e retos de coração não significam pessoas perfeitas. Significam pessoas que escolhem o caminho certo, mesmo quando é difícil, que mantêm a sinceridade diante de Deus, que lutam para manter o coração limpo, mesmo após feridas, injustiças ou decepções. Ser reto de coração é ter uma intenção pura, uma motivação sincera, um desejo verdadeiro de agradar a Deus. É caminhar corretamente mesmo quando ninguém está vendo. É fazer o bem sem esperar aplausos. É manter a integridade quando seria mais fácil ceder. E o salmista sabe que Deus honra esse tipo de coração. Por isso ele ora: Senhor, faz o bem a eles. Não deixa apenas que sobrevivam às batalhas, mas que prosperem nelas. Esse versículo revela um princípio espiritual profundo. Deus cuida de quem cuida do coração. A proteção é para todos que confiam nele, mas a recompensa é para aqueles que mantêm o coração alinhado. A bondade de Deus não é aleatória. Ela é direcionada àqueles que permanecem fiéis, mesmo quando o caminho é estreito. Depois de declarar que Deus faz o bem aos bons e retos de coração, o salmista apresenta o outro lado da moeda, o caminho daqueles que se afastam da rota divina. Mas aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os entregará juntamente com os malfeitores. Aqui o salmista mostra que a vida espiritual não é neutra. Quem não caminha para a luz, inevitavelmente caminha para a escuridão. Não existe meio caminho quando se trata do coração. Caminhos tortuosos significa decisões distorcidas, escolhas motivadas por ego, mágoa, orgulho, vingança ou desobediência. Significa permitir que o coração siga atalhos perigosos, negociando princípios para aliviar emoções momentâneas. E o texto diz que quem insiste nesses caminhos termina colhendo consequências semelhantes às dos malfeitores, não porque Deus deseja isso, mas porque o caminho escolhido
leva a esse destino. É importante notar, Deus não força ninguém a se desviar, mas também não força ninguém a permanecer. O desvio começa pequeno, uma atitude que parece inofensiva, uma decisão baseada na emoção, um passo para longe da voz de Deus, um hábito que enfraquece a alma, uma escolha que parece mais fácil, mas não é correta, e pouco a pouco o caminho se torna tortuoso. O salmista não fala isso com tom de condenação, mas como um alerta amoroso. Quem decide viver sem a direção de Deus, perde também a proteção de Deus. Não porque ele abandona, mas porque a pessoa escolhe andar longe daquele que guarda e orienta. Mas apesar do alerta, o versículo termina com uma frase que resume toda a esperança do Salmo: haja paz sobre Israel. Ou seja, mesmo com caminhos tortos, desvios e escolhas erradas acontecendo ao redor, Deus deseja paz para o seu povo. O salmista encerra com uma frase curta, mas carregada de força espiritual: haja paz sobre Israel. Depois de falar sobre confiança, firmeza, proteção, justiça e os caminhos tortuosos, ele finaliza com aquilo que realmente sustenta o coração do povo de Deus: a paz. A paz aqui não é ausência de guerra, não é ausência de problemas, não é vida perfeita. A palavra hebraica usada é shalom, e ela significa descanso interior, plenitude da alma, estabilidade emocional, integridade espiritual, segurança em Deus, sensação de estar completo. É como se o salmista estivesse dizendo: mesmo que o mundo esteja em caos, mesmo que alguns se desviem, mesmo que injustiças tentem se levantar, mesmo que os montes espirituais sejam necessários, mesmo que a vida balance, que a paz de Deus governe o coração do seu povo. A paz é o sinal final de quem confia, porque quem confia no Senhor é como o Monte Sião, firme, seguro e protegido. E essa confiança gera paz que ultrapassa entendimento humano. O salmista não pede apenas proteção, ele pede paz, porque uma vida protegida, mas sem paz, ainda está incompleta. A verdadeira vitória espiritual não é apenas estar cercado por Deus, é estar em paz dentro de si mesmo. Essa paz não nasce do controle, mas da entrega. Não nasce das respostas, mas da confiança. Não nasce das circunstâncias, mas da presença de Deus ao redor e dentro de nós. O Salmo 125 termina com a certeza de que os que confiam no Senhor não vivem à mercê das circunstâncias. Eles são como um monte Sião, firmes, estáveis, inabaláveis. Mesmo que o mundo ao redor mude, mesmo que lutas surjam, mesmo que pessoas se desviem, mesmo que a vida seja desafiadora, o justo permanece. O salmista não promete ausência de problemas, mas promete que nada que venha contra o justo permanece. E ao final, ele declara: haja paz sobre Israel. Essa é a conclusão. A confiança gera firmeza. A firmeza gera estabilidade. A estabilidade gera paz. E essa paz é o sinal de que Deus está ao redor e dentro do seu povo. Se você tem vivido dias em que tudo parece instável, lembre-se, você não é areia movediça, você não é vento, você não é folha, você é Monte Sião, inabalável, protegido, cercado, guardado, sustentado, conduzido por um Deus que não muda e que promete permanecer para sempre. Hoje Deus te chama para uma confiança mais profunda, mais madura, mais estável. Uma confiança que não oscila conforme o clima da vida, mas que permanece firmada na rocha eterna. Senhor, firma os nossos pés como o Monte Sião. Que a nossa fé não se abale, que o nosso coração não desanime, que a Tua proteção nos cerque por todos os lados. Livra-nos da vara do mal e guarda a nossa caminhada. Derrama a Tua paz sobre nossa mente, nossa casa e nossa vida. Que possamos confiar em Ti de forma profunda e inabalável. Em nome de Jesus, amém. Se esta palavra falou com você, comente. Eu sou inabalável em Cristo, e compartilhe este episódio para que mais pessoas sejam fortalecidas.